Meu nome é Marcelo Leite, eu sou colunista da Folha de São Paulo. Eu me interessei recentemente por uma árvore da caatinga nordestina chamada Jurema Preta. Ela é uma fonte de um psicodélico chamado NN-dimetiltriptamina, conhecido como DMT, que é o princípio ativo da ayahuasca, do chá ayahuasca, mas que também está presente em grande quantidade, até numa concentração maior, na Jurema Preta. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mais exatamente o Instituto do Cérebro da UFRN, está fazendo um programa amplo de pesquisa sobre DMT e para conhecer toda essa área nova de pesquisa, especificamente com a Jurema Preta, eu viajei ao Nordeste para conhecer alguns rituais e essas pesquisas feitas no Instituto do Cérebro da UFRN. Há um ano atrás, mais ou menos, a gente iniciou um programa de pesquisa que tem como objetivo entender um pouco melhor essa molécula e também aplicar essa molécula em algumas condições clínicas, como, por exemplo, a depressão. Esses experimentos vão desde a compreensão da necessidade da ocorrência dessa molécula nesses diferentes seres vivos, no ser humano, nas plantas e em outros bichos, tentar entender um pouco melhor o efeito dessa molécula em diferentes sistemas, como por exemplo o sistema imunológico. Tentar entender efeitos antidepressivos que parece que essa molécula tem, que a gente tem observado em pacientes com depressão que não respondem a outros tratamentos. Esse efeito antidepressivo vem sendo pesquisado primeiramente com a ayahuasca e agora pretende usar o mesmo princípio ativo, a DMT, de formas diferentes. Em vez de você beber um chá, a ideia é ou inalar ou usar uma injeção intramuscular. A razão para isso é que a duração do efeito psicodélico é muito mais curta nesses dois casos. A DMT inalada dura ali 10, 15 minutos o efeito e intramuscular por volta de 1 hora. A Jurema Preta é usada desde o século XVI, pelo menos, provavelmente muito antes, por indígenas do Nordeste brasileiro, em rituais onde se usava o chamado vinho da Jurema, às vezes chamado também de ajucá. Eram rituais xamânicos, ou seja, os pajés, principalmente, mas também outras pessoas tomavam e se transportavam para outros mundos, falavam com os espíritos, né? Esses rituais com o vinho da Jurema Preta foram muito reprimidos pela Igreja Católica, mas ela, apesar de ter sido muito reprimida, eles sobreviveram. Eu estive em 2 desses rituais muito diferentes entre si. Em Natal, na própria capital do Rio Grande do Norte, eu fui a um ritual na casa de uma pessoa que prepara 2 chás que você toma na sequência. Um deles é um chá de Jurema Preta, o outro é um chá de uma planta que nem é brasileira, chá de arruda da Síria. É um ritual sincrético, né, um ritual miscigenado, então você tem algumas pessoas, alguns desses mestres incorporam entidades, mas eu me desloquei também até uma aldeia indígena chamada Lagoa do Mato, que fica dentro de uma terra indígena grande, que é a terra indígena Potiguar. E ali é um ritual muito diferente, porque ali é um ritual indígena, do povo indígena Potiguar. Eles usam vinho de Jurema, mas segundo me disse o pajé Isaías, que foi quem comandou a cerimônia, ele usa Jurema branca, que é uma parente da Jurema Preta, que não tem efeito psicodélico. Nessa cerimônia que foi feita na mata, todo mundo toma, mas só um pouquinho, eles deram meio copinho de plástico para cada participante, o efeito é 0. Mas ele e alguns anciãos tomam seguidamente o vinho da Jurema, vem num garrafão, e alguns deles entram em transe. Cadê a força da Jurema? Cadê a força que a Jurema? A DMT, como vários psicodélicos clássicos, todos eles atuam principalmente em alguns receptores cerebrais relacionados com a serotonina, que é um neurotransmissor muito importante para o humor, para a libido, para uma série de coisas. Ao agir sobre esses mesmos receptores, os psicodélicos clássicos, como a DMT, têm um efeito que tem sido muito promissor
para tratar uma série de transtornos do humor ou transtornos psiquiátricos. As substâncias psicodélicas, elas têm esse nome porque os efeitos dessas substâncias são muito característicos sobre a mente humana. Vários dos efeitos parecem muito com os efeitos que você sente quando você está sonhando. Então, essas substâncias psicodélicas, elas têm sido utilizadas nos últimos anos por esse potencial que elas têm de conseguir fazer com que você ganhe um acesso muito mais próximo às suas emoções e aos seus próprios pensamentos. É o que a gente chama de aumento da introspecção. Uma grande vantagem dessa molécula é que se você utiliza essa molécula por outras vias de administração, então, por exemplo, intramuscular, inalada ou intravenosa, você reduz os efeitos dessa substância, os efeitos agudos dessa substância, de um período aí de 4 horas, como é o caso da ayahuasca, para um período de alguns minutos, como 10 minutos, como é o caso da N,N-dimetiltriptamina quando ela é inalada. Então, a ideia qual é? Se você tiver uma substância ou uma forma de administrar essa substância que seja muito mais curta, que se encaixe melhor ali no modelo de consulta, vamos dizer, ou de atendimento ambulatorial, você poderá usar isso de uma maneira mais fácil, mais barata e atingir mais gente, porque o fato é que mais ou menos 1/3 das pessoas que têm depressão grave não conseguem bons resultados com os antidepressivos existentes, que é Prozac, citalopram. Então tem um enorme campo, um enorme mercado também para tratarem essas pessoas. A jurema preta, no caso que o Draulio de Araújo vem pesquisando, ela vem num município cearense, no município de Quixadá, onde o pai do Draulio tem uma fazenda. E de fato ela está presente em todo lado na Caatinga, assim, é uma planta muito comum. Então, uma vez por mês, ele vai até lá, colhe 3 plantas, quer dizer, arranca mesmo do solo, separa todo esse material, congela na própria fazenda para levar para Natal, que está a 500 quilômetros de distância, né, para o laboratório processar e analisar. A pesquisa lá do Instituto do Cérebro da Federal do Rio Grande do Norte tem várias fases. Ela acabou de passar pela fase piloto com alguns voluntários, eu fui um dos últimos deles, e foi fundamental para o meu trabalho jornalístico porque ficou muito mais claro e evidente para mim qual era o potencial terapêutico. Então você percebe claramente que é muito propício para a psicoterapia, por exemplo. Ali, no caso, você fica numa poltrona com uma touca com 32 eletrodos para ser feito o registro das suas ondas cerebrais em várias diferentes áreas do cérebro, feita a coleta de sangue, você toma 2 doses sucessivas, uma primeira mais baixa para ver se você reage bem, né? Se não tem nenhuma reação tóxica, sempre é uma fase de segurança, vamos dizer assim, aquele primeiro, uma dose mais baixa. O vaporizador enche um balão de plástico, fica então mais 2 litros de um gás dentro desse balão de plástico, aí eles tiram o bocal, você põe e tem que aspirar aquilo até o fim. É um pouco difícil porque ela irrita muito os brônquios, a faringe, dá uma vontade muito grande de tossir, mas a orientação é tentar não tossir, esvaziar o balão e depois ainda segurar 10 segundos, que é para dar tempo de ser o máximo de absorção, né, pelo pulmão e cair na corrente sanguínea. Eu, por sorte, apesar da dificuldade enorme, consegui reter nos 2 casos. A dose mais forte é bem mais forte, é de 100 miligramas. Mesmo volume de balão, mas com mais substância, então irrita mais ainda. E mais ou menos ali quando eu estava contando no 4 ou 5, eu já tinha decolado, estava muito longe já. Nem vi tirar sangue, você realmente sai um pouco da órbita normal, vamos chamar assim. Feitas 2 sessões de integração com a psicóloga, o próprio psiquiatra presente, portanto médico, pergunta como você está se sentindo, se está tudo em ordem, enfim, tem algum tipo de mal-estar, ou, né, antes de te dar alta, vamos dizer assim, né, te liberar para ir embora. Eles dão também uma refeição, aí depois da refeição eu fui embora. E fica uma coisa muito boa, assim, que é o que se chama de afterglow, né, de um brilho residual, vamos chamar assim, que é o que
se associa com efeito antidepressivo, inclusive, né? Essa sensação boa de que os problemas que a gente dá tanta importância não são tão importantes assim, você fica menos agressivo, mais compreensivo, tem mais empatia. Já iniciaram, agora em junho, a fase com os voluntários saudáveis. Aí já é a pesquisa propriamente dita, não é mais a fase piloto. Eles vão medir uma série de coisas para ter depois uma comparação possível com pessoas deprimidas que tomarão numa outra fase em seguida a mesma substância. Isso com o grupo da inalação, que foi o grupo que eu participei, né, na parte da fase piloto. E depois vem a fase da injeção intramuscular. Essas são as fases principais, eles estão começando, a ideia é terminar até o final de 2023. Isso aí não quer dizer que vai ser um remédio perfeito, que vai servir para todo mundo. Tem um monte de gente que não pode tomar, seja porque tem restrições do ponto de vista de doenças pré-existentes, seja porque tem tendência à psicose. E certamente, como no caso dos antidepressivos convencionais, vai funcionar para uns e não vai funcionar para outros. Então tem que fazer essas ressalvas para que não fique essa impressão que muitas vezes fica para algumas pessoas de que os psicodélicos são a panaceia para todos os males psíquicos e emocionais da humanidade. Provavelmente não serão. Aliás, muito provavelmente, é praticamente certo que não serão. Mas também é muito provável que sejam um recurso a mais para tratar e melhorar a vida de muita gente que está sofrendo sem ajuda hoje em dia.